Olá, gente. Então, professora Karine, não é? Hoje nós vamos trabalhar finalmente os fanzineiros, né? Vocês estão lembrados que eu comecei, não foi um pouquinho com vocês em sala de aula, né? Falei sobre algumas temáticas que estavam, não é? Passeando aqui sobre esse paradidático, né? Aqui lembrando os fanzineiros de Breno Fernandes. O que é que nós podemos encontrar? Não vou falar muito sobre a história, certo? Não vou aqui lançar spoiler, não se preocupem, vou tentar ao máximo, ok? Eu coloquei, vocês estão observando aqui no quadro, para quem já começou a ler, já se deparou, bom, assim que você pegou o livro, você se deparou com o termo fanzine, fanzineiro. Acho que a primeira pergunta que o aluno, né, poderia se fazer, o que seria isso? Eu me fiz essa pergunta. Quando eu peguei o livro, eu pensei, o que é isso? Fanzineiros. Né? Talvez vocês saibam melhor do que eu, provavelmente, né? Porque é mais digital, né? Mais atual, e aí normalmente o aluno está mais ligado, até mais do que o professor em sala. Aí eu virei o livro, depois, né? O que é isso, os fanzineiros? Aí eu virei o livro e fui ler um pouquinho aqui atrás. Eu acredito que vocês fizeram o mesmo. E abri para ver as páginas, ver mais ou menos o que, que poderia acontecer aqui nesse livro. Bom, quando eu vi o termo os fanzineiros, eu fiz o que, gente? Foi, não é, para a internet, o Google. Não é? Então, cheguei e botei lá na barra de pesquisa fanzineiros. O que seria isso? Vem de qual palavra? E a primeira coisa que eu vi foi que veio esse termo, fanzine. Certo? Veio esse termo, fanzineiros. Quando eu coloquei lá, vem de fanzine. E aí eu também me fiz a pergunta, assim, não respondeu nada. O que é fanzine? Aí eu fui lá e coloquei, por isso que eu coloquei aqui no quadro para vocês alguns tópicos, né, mas eu gostei muito de aprender sobre esse gênero, né, um gênero novo, atual, que vocês, inclusive, vocês podem ver, ó, que vocês poderão produzir, inclusive, quando eu terminar aqui, ó, no finalzinho, né, desses tópicos, vocês vão, se vocês tiverem curiosidade, interesse, né, depois que eu puder despertar isso em vocês e fazer de repente um fanzine. Mas vamos chegar lá. Então, de onde surgiu esse termo? Porque eu não conhecia, para falar a verdade. Comecei a conhecer aos poucos agora. Fui pesquisar, fui me aprofundar. Bom, por que a gente não conhece? Porque é um termo novo, foi um termo criado na junção de dois nomes, né, que a gente chama isso na língua portuguesa de neologismo, um termo criado. Por isso que a gente não tinha o costume de ouvir esse termo. Mas não é um termo novo. Talvez foi um termo novo para mim, né? Mas para muitos, inclusive fanzineiros, não é um termo novo. Vocês estão vendo aqui, ó, década de 30. Aqui no Brasil, ó, década de 70, aliás, no finalzinho lá, 1965. Mas vocês já vão entender a história. Então, primeiro, a origem do nome. Como foi que surgiu esse termo fanzineiro? É a junção do termo fã, né? Estão vendo? Fã, mais o termo magazine. Magazine de revistas. Tá vendo o finalzinho? Então, surgiu o termo fanzine, né? Então, o fanzine já é o próprio material, já é a produção do material. O fanzineiro é quem faz esse material, já vou explicar como. Eu gostei muito, adorei essa parte do fanzine, me fez lembrar um outro gênero, que eu acredito que no finalzinho vocês vão perceber isso. Bom, então já perceberam a origem do termo? Então, a junção de dois nomes, fã mais o termo magazine. Então, ó, fanzine. Perceberam? Bom, surgiu lá nos Estados Unidos. Gente, na pesquisa eu também me deparei, vocês sabem que vocês também pesquisam bastante. Cada site que você pesquisa vai te encaminhando para várias informações, certo? Então eu cheguei a encontrar sites que dizia que surgiu tal período.
encontrei sites que dizia que surgiu em tal período. Bom, eu vou colocar, eu não sou especialista da área dos fanzines. Talvez se a gente pudesse aí encontrar um fanzineiro de verdade, a gente perguntaria, provavelmente ele sabe nos dizer. Mas aqui é uma pesquisa, certo, feita por mim, e eles disseram, um site que eu encontrei, disseram que foi dos Estados Unidos, foi os poetas. Eles na verdade publicavam na imprensa local as suas poesias, os seus poemas, tá bom? Então surgiu aí. Já aqui no Brasil, já foi lá na década de 70, que eles começaram a produzir, né? Normalmente eles fazem a produção independente, não precisa de uma imprensa para produzir aquilo, né? Como a gente vê aqui no nosso mercado, né? A nossa economia, algumas empresas para isso, e não precisa. Então, o fanzineiro não precisa esperar. Vocês vão ver que eu trouxe exemplos de alguns blogs, sites, para vocês perceberem que eles não precisam de uma imprensa local, de uma empresa para isso. É uma produção independente, por isso que eu gostei muito, achei muito interessante. Quais são as características? Aqui na década de 70, eu não vou me adentrar, né, na parte da história, quem sou eu. Mas se tivesse aqui, eu vi nas minhas pesquisas que aqui, na verdade, esse período, né, por ter sido um período de efervescência cultural no nosso país, né, e vocês vão ver muito isso em história, claro que os fanzineiros, eles faziam o quê nessa época? Eles reproduziam na produção, né, que eles faziam, independente, aquilo que eles vivenciavam no contexto cultural, ok? Então, é nesse período que começa a surgir. Inclusive, eu trouxe aqui o primeiro fanzine, né, que foi o nome dele, foi esse, Ficção. Deixa eu pegar o nome do autor, que eu não estou lembrando. Edson Rontani, de São Paulo, já em 1965. Ok? Então, foi o primeiro fanzine brasileiro. Observe que já na década de 70 que começa a fazer esse marco mais dos fanzines. Quais são as características? Eu achei muito interessante isso, gente, ó. Expressa suas ideias. Então, qualquer pessoa, não identifica a faixa etária, em nenhum momento vai se dizer que só pode ser feito por aquela determinada faixa etária. Vocês podem falar, escrever, fazer o fanzine de qualquer ideia, certo? Pode ser de filmes, de música, de poesia, pode fazer, eu vi um exemplo, eu passei pelos blogs, passei em Insta, eu não tenho Face, mas me encaminhei para algumas páginas que colocava lá no Google, que tinha fanzine em Face, Facebook, Instagram, e blogs, vários sites. Eu passei muito, porque eu achei muito interessante. E eles tinham várias temáticas. Olha, tinha temáticas de jogos, temáticas de filmes, temáticas de livros, eu vi isso. Eu trouxe uns exemplos para vocês, para atrair, né, de repente, esse olhar para vocês fazerem, de repente, um fanzine. É uma imprensa alternativa, ou seja, você não precisa ligar, contactar, né, de repente, FTD, né, uma Moderna, as editoras brasileiras para isso. Você pode fazer a sua publicação. Esses exemplos que eu vou passar para vocês agora, que é o digital. Ah, professora, mas eu não tenho uma internet com uma velocidade boa para fazer essa publicação, eu não tenho muitas ideias. Bom, já eu vou mostrar no papel como vocês podem fazer o fanzine. Antes era feito antes do meio digital, porque aqui vale se dizer que na década de 70 não tinha internet, né, gente? Então, onde é que colocava o fanzine? No papel, né? Então, feito por qualquer pessoa. Então, perceberam que não existe essa identificação de idade, qualquer pessoa pode fazer um fanzine, tá bom? A curiosidade eu já falei, né, que foi o primeiro fanzine, que tinha esse termo aqui, ficção, ok? Aí, para produzir um fanzine, gente, olha, eu achei muito interessante. Inclusive, no YouTube tem tutoriais, eu assisti a um tutorial, não coloquei ali no link de indicação, mas eu assisti a um tutorial. Bastava, olha, um tutorial. Não vou ser tão boa no tutorial, né? Mas ele fazia isso, a gente dobrava a folha nessa posição e daqui pode surgir o seu fanzine. Vocês acreditam nisso? Que numa folha dobrada assim, dessa posição, pode surgir o seu fanzine. E a gente fez isso, a gente não chegou a fazer fanzine em sala,
Mas a gente já fez HQ, cordel, que se utilizava da folha nessa posição para fazer outros gêneros, né, literários de maneira em geral. Mas daqui também pode surgir o seu fanzine. Teve uma ideia que eu assisti, que eu vi, né, nas minhas pesquisas, que ele contava os filmes que marcaram a vida dele. Aí eu gostei, adorei. Né? E a ideia era simples, ele pegou recortes de revistas, saiu fazendo a montagem, né? Os livros, os filmes que ele gostava, era mais filmes infantis, né? Porque ele ainda estava pré-adolescente, então ele se referia aos filmes infantis. E aí ele saiu colocando carinhas e dali fez o fanzine dele, falando dos filmes que marcaram a vida dele. Tá bom? No meu caso, os meus filmes são todos de terror e de suspense que eu amo. Provavelmente eu faria um fanzine de filmes de suspense, que todos marcaram a minha adolescência e a minha vida adulta. Bom, então, para produzir um fanzine, já falei. Se for fazer um fanzine com folha de papel, só basta uma folha assim. Pode ser maior, certo? E daqui vocês colocam outras folhinhas dentro. Ideias, qualquer tema, qualquer um, pode gerar um fanzine. Falar sobre o quê? Qualquer história que vocês quiserem. Qualquer tema. Textos, imagens, aí também é a escolha de vocês. Vocês podem fazer um fanzine só de imagens, recortes de imagens, né? A linguagem não verbal. Inclusive, a linguagem, uma coisa que eu também pude observar nessas minhas pesquisas, diversos tipos de linguagem. Então, normalmente, quando é um adolescente que faz, né, a escrita vai ser carregada de algumas gírias próprias da idade, gírias próprias se referindo ao universo que ele convive, se for de jogos, termos próprios de jogos, certo? Então, observe que a linguagem vai ser própria, e a gente estudou isso no livro de Oficina de Escritores, né, a língua, eu lembro que eu coloquei essa tabela no quadro para vocês têm no caderno, a língua formal e a língua informal. Então, cada tipo de linguagem em um lugar específico, tá bom? Já já eu chego lá nos fanzineiros, que eu não cheguei, né? Essa parte inicial aqui, gente, é só uma curiosidade sobre o que é o fanzine. Chego lá já já no livro. Outra coisa importante, qual é a ideia central do fanzine? Isso é muito importante decidir. Por quê? E aí eu já posso falar um pouquinho sobre o livro de Breno Fernandes. Porque aqui, apesar de ter várias temáticas aqui dentro, aqui não é um fanzine não, viu gente? O título é Os Fanzineiros. Mas aqui é uma narrativa. Eu até coloquei aqui no quadro, né, porque essa parte inicial, vocês não confundirem os gêneros, certo? Aqui eu estou me falando um pouquinho sobre o fanzine, que inclusive o próprio autor achei interessante, né? Ele logo no início, ele fala sobre o que é o fanzine, na conversa, no diálogo entre duas personagens. Será que são as protagonistas? Não vou revelar muito, mas no diálogo dessas personagens, ele explica o que é o fanzine, eu adorei. Né? Então, vamos dizer que você não tivesse pesquisado sobre o fanzine, ou não tivesse assistido a essa aula sobre os fanzines. Aqui no livro, logo no início, ele explica o que é o fanzine, eu achei muito interessante, entre outras coisas. Tá bom? Então, só para encerrar aqui, decidam a ideia central, porque vocês vão observar que quando os dois personagens, não é? É Milo ou é Mino, daqui a pouco eu olho, gente, eu me atrapalho com os nomes. E a Lana, elas decidem fazer o fanzine, eles fazem essa pergunta um para o outro. Qual o tema que a gente vai colocar no fanzine? Tá vendo que eles precisam decidir qual é a ideia? Por quê? Porque quem vai, vamos dizer que vocês decidem fazer um fanzine aqui. Se vocês misturarem, a pessoa vai folhear o fanzine, é sobre o que isso? Então, você tem que decidir, dar um norte, um caminho. Esse fanzine vai ser sobre, vamos lá, o universo dos adolescentes, sobre os jogos, né, que vocês adoram jogos virtuais. Então, vou falar sobre os jogos. Sobre aquela dos super-heróis, da Marvel, né?
Uma vez eu conversando com os meninos na escola, aqui na escola, eu nem sabia quem era o super-herói, quem era Batman, confundi foi tudo, né? Enfim. E aí, sobre a Marvel, aí você coloca os super-heróis, é um tipo, é uma ideia, vai trabalhar sobre aquela ideia, tá bom? Não esqueçam disso, certo? E o formato, gente, olha só uma coisa que eu trouxe para vocês, deixa eu passar aqui, olha. Esse é o digital. Esse é o digital. Esse é um formato. Observe, você pode usar uma folha. Eu peguei essa de rascunho, para não usar uma folha, né, normal, mas observe, aqui pode virar um fanzine, que está em branco, tá bom? Já falei que se eu fosse fazer um fanzine hoje, eu colocaria dos filmes, dos melhores filmes de suspense que eu já assisti até hoje, que eu amo. Eu faria um fanzine dessa temática. Agora, eu também só daria ênfase a essa ideia central, tá bom? Tem gente que gosta muito de poesia, de poema, enfim, de música, como é que eu podia esquecer do universo musical? Tem gente que ama música, pode fazer um fanzine de música. Eu trouxe esse modelo, que aí vem o fanzine digital. Observe que eu coloquei aqui fanzine, mas existe o fanzine digital, que é esse aqui. Gente, tem feiras de fanzine, eu não sabia. Desculpe aí os fanzineiros, porque eu não sabia que tinha feiras de fanzine, e fui pesquisar. Agora, aqui em Aracaju, eu botei no Google, certo? E a última publicação foi de 2018. Então, não sei se tem publicações mais recentes de feiras de fanzine. Então, quem souber, que já ouviu falar, quem souber, quando a gente retornar, gostaria de saber onde é que ocorrem essas feiras de fanzine aqui em Aracaju. Esse é o digital. Se vocês colocam lá na barra de pesquisa do Google, por exemplo, fanzine, blog, vai sair vários tipos. Aqui é um blog, ó, é fanzine.com.br. Aqui é um print da imagem, certo, gente? Do meu notebook. Mas deixa eu ver se aqui dá para ver. Não, acho que não é nesse, mas tem um que você pode fazer a publicação. Aqui, ó, mostrando os fanzines sem ser o digital. Feito, ó, uma folhinha. Olha aqui o modelo, ó, gente, tá vendo? Que vocês podem fazer, eu amei. Eu achei muito fofo, assim, muito nossa cara, assim, nosso dia a dia, né? Que a gente pode fazer, ó. Esse eu gostei, assim, né? Mais, né, misterioso, né? Aí aqui tem Social Comics, provavelmente, não vou comentar se é o que é, porque eu não estou me lembrando, que eu pesquisei tanto, mas parece que é de histórias em quadrinhos, é milhares de quadrinhos para todas as idades, né, por causa do comics ali. Então, aqui, ó, aqui você pode fazer o acesso, eu não cheguei a fazer o acesso, mas eu peguei a página principal, e aí a home, né, que vocês sabem que é a página principal. Olha que interessante, outra página que fala sobre o fanzine, Fanzine Expo Blog, ó. Sejam bem-vindos, fanzineiros. Eu adorei esse, ó, galeria de imagens. E aqui ele vai trazendo o conceito. Olha lá o conceito, gente. O conceito, aqui, na verdade, características. Foi uma das minhas primeiras pesquisas. Ó, listas, mascotes, o que é fanzine, que foi a minha primeira pesquisa, dá para perceber. Ó, e eventos, né? Mas isso aqui não é da nossa localidade, certo? Bom, isso é só para despertar. Aí eu já trabalhei com vocês o conceito de fanzine, isso diante do livro, né? Aqui diante dessa narrativa, né? Assim nas primeiras páginas já peguei logo o termo fanzine e fui pesquisar. Bom, aí o conteúdo, né? Ó, vai depender, eu adorei esse termo, exclusivamente da paixão. O que você quer trabalhar sobre o seu universo? Normalmente, quando a gente escreve, quando a gente pesquisa, a gente trabalha o nosso universo. Acho muito bom em relação a isso, né? Que você vive exatamente com música, né? Com histórias, com o quê? E aí você quer, na verdade, que outra pessoa também conheça seu universo. É uma forma do outro também conhecer o que você vive, né? Como você vive. Aí as pessoas que publicam fanzines, que são os fanzineiros, né? Pelo tema, praticamente existe fanzine sobre qualquer tema, né? Por isso que é importante a pesquisa para você saber qual tipo de fanzine você se encaixa. Então, são abordados sobre as mais diversas formas, ó, contos, poesias, esquecidos documentários, amo, quadrinhos,
Não sou muito fã, mas eu sei que tem gente que adora os quadrinhos, né? A The Walking Dead, né? Assisti a série. Então, e entre outros, tá bom? Mas tem gente que ama, eu sei. Bom, e agora a gente vem, né, finalmente, para a história. Gente, é uma história. Aqui não é um fanzine. Por isso que eu botei aqui a narrativa, né, para vocês perceberem a estrutura. Então, quem já pegou, sei que muita gente já começou a ler, por curiosidade, já pega, já começa a ler, mas quem não começou, vamos lá começar a leitura. E aí vocês vão ver que tem a parte inicial, né? Nessa parte inicial não vou lançar spoiler, mas já dá um acontecimento ali para sugerir qual é o tema do fanzine, dos dois personagens. Eu coloquei o nome dos personagens aqui, é Mino. Mino, acho que eu falei Milo, desculpe. Mino. Aí vem o primo Joaquim. O que será que acontece com esse primo Joaquim? O conceito de fanzine, o livro trabalha, gente, esse conceito, já nas primeiras páginas. O livro, inclusive, está repleto de estrangeirismos. Vocês vão ver. O que seria isso, professora? Estrangeirismo. São termos usados de outro idioma. O nome, olha o primeiro spoiler. Mas não vou contar muito sobre isso. O nome, porque eles precisam, inclusive, aqui eu não coloquei para vocês, não foi? Mas esse fanzine, ele precisa de um título. Toda história precisa de um título. O fanzine não seria diferente, né? Se a gente retorna aqui, ó, vocês vão ver, ó, que ele coloca, ó, fanzine.com.br, ó, Cascão Temporal, e tem podcast. Achei interessante, né? Porque hoje tem tudo, né, minha gente? Nesse site tem podcast, ó. Se você não quiser ler, você pode ouvir a história. Pois é, até isso, né? Mas leiam também, leiam, viu? E aí tem várias temáticas, ó. Tem título, ó, Cascão. Aí vocês vão ver que eles vão pegar esse blog, desculpe, esse site, enfim, não sei se site, ele vai colocar os personagens esqueci agora, da Turma da Mônica, tá bom? Então, ele vai trabalhar essas personagens, vocês vão ver que vai pegar Cascão e vai criar uma história em cima de Cascão. Olha aí, deu um fanzine. Qualquer um de vocês pode virar um fanzineiro, viu? Inclusive. E eu sei que vocês são muito criativos para isso. Então, sim, aí eu voltei do spoiler, né? Deixa eu voltar aqui. Aí, o que é isso, estrangeirismo? Vocês vão ver que no livro está cheio de estrangeirismo. Então, não vou falar um pouquinho de Alana, né? Que é ali, ó, mini Alana. Então, a Alana, ela dá uma sugestão e acaba Mino aceitando do nome do fanzine. Eles resolvem criar o fanzine de acordo com o que eles vivem no bairro onde eles vivem. Então, perceberam que vai retratar, falar sobre o contexto deles. E aí eles colocam um termo em italiano, certo? Em italiano. Está lá, inclusive está em itálico, que é aquela letra mais deitadinha, para dizer que ali é um termo de outra origem, certo? Então, esse é um spoiler, não vou falar muito para não perder a graça, né? Então, o autor Breno Fernandes conta uma história, por isso que eu trouxe para você a estrutura, que é o esqueleto, certo? Aqui, nesse livro, tem o quê? Início, meio e fim, certo? Então, o desenvolvimento é onde ocorre, por que será que Mino sofre bullying? Ao sofrer bullying, o que ele faz? Qual é a decisão que ele toma? Será que vocês tomariam a mesma? Olha, se eu estivesse em sala, quando eu estiver em sala com vocês, é uma pergunta que eu farei. O que vocês fariam no lugar de Mino? Será que vocês concordaram com a ação dele na história? Então, vocês só vão conseguir me responder se vocês lerem. Vocês vão ler, tenho certeza. Bom, aí como surgiu o nome do fanzine, que foi esse spoiler, mas eu quero que vocês detalhem direitinho, né, com atenção na leitura.
Sim, conta uma história de amizade e do despertar, Mino e Alana, né? E do despertar da consciência para, veja, repetir a Aline, gente, para a consciência das ações realizadas na vida de quem as pratica e na vida de outros temas. Então, observe que eles vão retratar nesse fanzine outros temas. Vai ter a ideia, com base numa situação que vai ocorrer na história, não vou tentar ficar caladinha, né? E vocês vão perceber, no desenvolver, o que foi que ocorreu, certo? Aí quais são os temas, por isso que eu citei um pouquinho, né? Quais são esses temas relacionados? Os atos e suas consequências, que foi esse ponto de partida, não é? Para iniciar a história e nos prender, nos amarrar nessa história de Breno Fernandes, o que foi que aconteceu com o Mino? É ele, é ali onde está a situação. O bullying, fake news, que a gente já trabalhou com vocês, não é, sobre essa ideia de fake, de notícia falsa, inventada, quais são as consequências disso. Vão ter consequências no livro? Vão ter. A variação da língua, não tinha como não fazer essa variação, né? O que seria essa variação? Essa mudança, nós vamos ter tanto a língua formal, que é aquela utilizada na gramática, lembra que a gente estudou isso, não foi? Na primeira unidade, e a língua informal, que normalmente é aquela língua que não é que esteja com erros de português, erros gramaticais, mas não tem tanta formalidade. Há também a presença do estrangeirismo, como eu já citei, tem outros termos, inclusive cada termo que eu fui pegando na história, eu fui pesquisando, porque eu sou uma curiosa por natureza, então tudo que eu pego eu quero saber mais e vou pesquisando, e passo o dia todo pesquisando nesse computador, mas eu gosto de saber mais, certo? Eu acredito que vocês farão o mesmo. Pegou, apesar de que o autor ele vai detalhando, ele vai dizendo o significado, mas eu quis saber mais, tá bom? Uso de gírias, sim, porque é o universo do adolescente. Já que eu coloquei a variação da língua, nem precisaria colocar aqui embaixo, porque a gíria está dentro aqui, uma das variações. Tá bom, gente? Eu trouxe hoje uma temática diferente, mas com o intuito maior, certo? De vocês lerem, fazerem a atividade, tá bom? Eu coloquei aqui como duas possibilidades. A primeira é o seguinte: esse aqui é o encarte que a gente chama de questões que vem dentro do livro, ok? Essa aqui é uma possibilidade. Quem não tiver, vai existir uma outra possibilidade, que eu vou estar encaminhando a coordenação para a coordenação enviar. Tá bom? Então, esse aqui é um encartezinho com questões do paradidático, certo? Que essa aqui é a atividade do paradidático que vocês farão após ler. Ok? Nem acho que vocês vão conseguir responder pegando trechos do livro. Não, tem excelentes perguntas que vocês têm que ler toda a história. Tá bom? Então, lê. Professora, é para fazer um fanzine? Gente, eu só dei a ideia para caso vocês queiram fazer o fanzine. Eu achei muito interessante, eu gostei. Me senti enfim, querendo fazer aí um fanzine, né? Uma fanzineira. Mas não é obrigatório, não é atividade obrigatória. A atividade obrigatória é essa daqui do encarte. Tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei. Observe que eu coloquei em PDF, vai estar em PDF. Ok? No outro formato. Para quem não tem, porque às vezes você não pegou o encartezinho, né, no livro, por algum motivo, e aí eu preparei, eu coloquei em PDF, que vai ser encaminhado para os grupos de vocês, tá bom? Bom, gente, é isso. Deixa eu voltar aqui para a tela principal, que é Vamos Ler. Ok? Se vocês pegarem aqui, ó, eu mesma sou uma devoradora de livros, mas há quem pegue, também já fiz isso, quando eu tenho pouco tempo, sabe o que eu faço? Ó, eu dei uma olhadinha na quantidade total de páginas do livro e aí eu faço uma divisão de quantidade de páginas por dia, tá bom? Então, quantas páginas por dia eu posso colocar na minha agendinha da minha rotina diária? Então, se eu posso ler 10 páginas, então quantos dias eu vou levar para ler 171 páginas?
Então, observem isso. Então, eu também faço isso. Estou com pouco tempo, apertou um pouquinho, eu vou dividindo, certo? Ou quando eu quero ler mais de um livro também. Aí eu faço um pouquinho de um pouquinho de outro, e aí a gente vai descobrindo várias coisas. Tá bom, gente? Então, vamos ler essa atividade, só repetindo. Por favor, aqui tem nome do aluno. Gente, são 3 turmas do 8º, tá bom? Nome, sobrenome. Lembra no plantão, que assim que vocês entram na sala do aplicativo, eu digo o quê? Nome, sobrenome, turma. Não esqueçam, tá bom? Nome da escola, o ano ali que ele está se referindo, coloque a série, 8º ano A, 8º ano B, 8º ano C. Aí, se eu esquecer o nome da professora, o nome da professora não tem problema. Agora, o seu nome, aí fica difícil. Tá bom, gente? Então, nome e sobrenome, porque se esquecer a turma, ainda vai lá. Agora, sem o sobrenome, tá certo, gente? Bom, qualquer dúvida, durante o plantão, vamos falar sobre, olha a responsabilidade agora, para a gente falar um pouquinho sobre o paradidático. No plantão de dúvidas, vocês vão ter que ler. Senão eu vou ficar caladinha, ficar todo mundo caladinho. E ninguém vai ler o paradidático, tá bom? Aí eu encontro vocês no plantão, tá certo? Até lá.